temos informações com a nossa reportagem em loco. A Nicole Fusco vai trazer todos os detalhes em relação a esse trabalho que acontece no interior de São Paulo. Nicole, seja muito bem-vinda. Quais são as últimas informações? Oi, Daniel, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui, então, em frente a desculpa, gente, estou ouvindo aqui o meu retorno, vou tirar o meu fone de ouvido só para não atrapalhar. Estamos aqui em frente ao condomínio, então, onde caiu essa aeronave na tarde de hoje. E, inclusive, a informação mais recente que a gente tem é de uma unidade operacional aqui da Polícia Civil que está chegando aqui ao local justamente para levar os corpos. Essa informação já tinha sido dada há pouco pelo secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite. Ele informou, então, que esses corpos vão ser levados para São Paulo e também disse que peritos especializados estariam vindo aqui para o local para poder fazer, né, o reconhecimento dessas vítimas, já que muitas estavam carbonizadas, então por isso a necessidade desses profissionais especializados. Eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista, o Ademir Salandim, ele vai precisar retirar aqui a câmera para vocês, para justamente poder trazer esse carro aqui da Polícia Civil que está estacionando aqui no local, Daniel. Mas enfim, como eu estava dizendo, esses peritos especializados estão chegando por aqui, né? O secretário disse também que fazia muito tempo que ele não via um acidente dessa forma. E com tantos mortos, né? Infelizmente, essa lista foi divulgada há pouco e traz aí o número de 61 mortos, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes. A gente tem também a informação de uma nota que foi divulgada pela ANAC, dizendo que a aeronave foi fabricada em 2010, se encontrava em condições regulares para operar, com certificado de matrícula e também outros certificados válidos, e disse também que os 4 tripulantes que estavam a bordo no momento do acidente estavam devidamente licenciados e também com as habilitações válidas. A gente ainda não tem a informação se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou ou não. Confesso que já ouvi aqui tanto que sim, tanto que não. Estou tentando falar aqui com a assessoria de imprensa para a gente saber. Há a possibilidade também de o governador Ratinho Júnior do Paraná vir junto com ele, já que esse voo partiu de Cascavel. Então a gente fica no aguardo dessas informações e também para saber se o governador deve falar com a imprensa ainda hoje. Só para a gente finalizar, tem também uma base que foi montada aqui justamente para dar informações tanto aos policiais quanto também a nós, imprensa, para trazer essas informações o mais atualizadas possível. Eu volto com você, Daniel. Tá certo. Nicole Fusco está no interior de São Paulo, cidade de Vinhedo, trazendo as últimas informações, as atualizações, enfim, e confirmando o avanço dos trabalhos dos bombeiros que começam a retirar os corpos do local e também monitora a chegada das autoridades. Daqui a pouco, possivelmente, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Paraná, Ratinho Júnior, devem conversar com a imprensa e também trouxe a informação de uma base montada para dar apoio a familiares e também à imprensa que apura as informações ali no local. E esses vídeos que foram compartilhados da queda, momentos após a queda do avião, a explosão, e o quintal de uma casa nesse condomínio em Vinhedo. Bom, eu quero retomar a nossa conversa com o nosso convidado especial, o Fernando De Bortoli, piloto, especialista em aviação, grande conhecedor. Ele, inclusive, tem um canal no YouTube que trata das questões que envolvem a aviação. Fernando, eu vou pedir licença para chamar os nossos comentaristas. A gente vai fazer um giro de perguntas para tratar de questões importantes que envolvem esse acidente. O primeiro é o Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei chocado com esse acidente, né, com o Brasil todo. E são imagens que eu não lembro de ter visto em nenhum acidente aéreo, porque o avião parece que despenca do ar. Ele começa a rodar e literalmente cai. Parece que ele perdeu sustentação. Você já ouviu falar ou tem conhecimento de algum acidente parecido com essas mesmas características? Boa noite, Roberto. Sim, infelizmente já aconteceu situações parecidas, né? Isso que a gente está vendo na imagem da queda é o que a gente chama de parafuso chato. Ou seja, o avião ele não consegue sair de uma situação de parafuso e ele
praticamente está sem a sustentação, né? Então, esse parafuso, ele inicia quando o avião estola. O stall é a perda de sustentação, ele entra em parafuso para um dos lados e fica uma situação difícil para sair, até por questões da aerodinâmica mesmo, né? Das condições. Agora, o fato é esse, né? A gente está vendo que o avião está caindo em parafuso chato. Agora, por que se iniciou esse parafuso é o que a investigação vai apontar para a gente, né? Existem aí algumas ideias, mas eu prefiro não colocar nada aqui. Mas é isso, já tiveram, infelizmente, acidentes por conta desse tipo de parafuso. E num parafuso chato, você não consegue, se você não tem muita altura, é difícil você sair dele, né? Porque o motor acaba não tendo atração suficiente para tirar o avião, né, a aerodinâmica dessa situação. Então, infelizmente, acaba sendo uma situação muito crítica, como o que aconteceu aí. Tá certo, a gente segue no nosso giro de perguntas, recebendo o Fernando de Bortoli, a quem a gente agradece muito pela participação. Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, bem-vindo. Sua pergunta, por favor. Boa noite, Caneto. Boa noite, Fernando, a todos os colegas e a nossa audiência. Fernando, primeiro eu queria destacar o trabalho brilhante que você fez durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Queria te parabenizar pelo desprendimento, pela iniciativa que ajudou muita gente que estava ali em condições absolutamente precárias durante aquele episódio triste do Rio Grande do Sul. Então, parabéns a você. Fernando, obrigado, a gente viu a ATR nesses últimos tempos envolvidos, teve uma imagem que ficou, né, correu o mundo, se não me engano foi na Ásia, ele um avião ATR baixo, passando perto de uma ponte, enfim, alguns episódios com a ATR. O que você pode nos falar em termos da segurança desse tipo de avião, um turbohélice, né, com asa alta? E quais são os concorrentes, digamos assim, desse tipo de aeronave que voam no mercado brasileiro? O ATR é uma aeronave para voo regional. Inclusive, a própria sigla ATR, que é o nome da empresa, quer dizer avião de transporte regional, né? É uma fabricante europeia e o fato dele ter hélices não o torna menos seguro do que aviões a jato. E esse é um dos motivos que eu venho aqui falar também, explicar em relação a esses aviões movidos por hélices. O turbohélice ele é muito mais eficiente em voos curtos, né? Por isso que companhias aéreas aqui no Brasil utilizam em rotas mais curtas, ele é mais eficiente do que o jato em termos de consumo de combustível. E eu vejo muita gente falando, é um avião que balança mais, então aparentemente ele é mais perigoso. Ele balança mais porque ele voa em altitudes mais baixas, então ele está mais exposto para formações meteorológicas. Ele é um avião de pequeno porte, transporta aí por volta de 70 passageiros, então depende da versão. Então, basicamente é isso, né? O fato dele ser asa alta também não muda a questão de segurança. É uma questão de performance, uma questão de projeto, de posição de motor. Então, assim, não vamos conectar o fato de ser um avião movido por hélices, né? Motor turbohélice, a ser mais perigoso ou ser um avião antigo. É a questão mesmo de para que ele serve. Todo avião, hoje, na aviação, tem um propósito específico. A aviação hoje ela é extremamente segura, ela é muito regulada, as manutenções das companhias aéreas são feitas de forma muito rigorosa, então um acidente aéreo ele não pode ser hoje conectado ao fato do avião ter hélices ou não ter hélices, né? Então isso que eu quero deixar uma coisa bem clara, o avião ele é eficiente para aquilo que ele foi projetado, desenvolvido para fazer. Para as companhias aéreas ele é eficiente para rotas curtas, por isso que ele é um avião de transporte regional, né? O motor a jato ele acaba consumindo muito mais combustível em voos mais baixos e o que você consome na decolagem para fazer uma rota muito curta tal acaba não valendo a pena, e um ATR ele acaba abrindo rotas que antes não existiam, né? Porque para a companhia aérea simplesmente não faz sentido colocar um avião maior para cumprir determinadas rotas. Então, em termos de tecnologia, ele traz tecnologia de ponta. Ele tem uma tecnologia embarcada até superior a muitos aviões que ainda estão em operação no mundo, né? Então, hoje o painel dele já é muito moderno, já tem muito conforto para os passageiros. Claro, ele é um avião que faz um pouco mais de barulho, ele tem a hélice, mas é por conta da sua concepção. Mas isso
não determina se ele é um avião seguro ou inseguro, e muito pelo contrário, ele é um avião seguro. Infelizmente, já aconteceram alguns acidentes com esse tipo de avião, mas a gente tem que sempre investigar o motivo, né? O acidente aconteceu pelo fato do avião em si ser movido por hélices? Não, muitas vezes é questão de operação, estou falando de situações antigas, né? Operação ou meteorologia ou coisas do tipo. Então, assim, é um avião extremamente seguro e a gente tem que agora aguardar a investigação para entender por que ele entrou nessa situação. Você falou em termos de concorrentes, no Brasil não tem nenhum concorrente do ATR voando em linha aérea para atender a demanda que ele atende. Existe um outro avião muito conhecido, que é o Dash 8, de fabricação canadense, muito utilizado nos Estados Unidos, no Canadá, que é basicamente o mesmo perfil de avião, né? Então, esses seriam os mais importantes, os mais conhecidos dessa aviação regional desse porte. É isso, queda do avião, 61 vítimas, 57 passageiros e 4 tripulantes, inclusive o acidente aéreo com maior número de vítimas desde a tragédia do voo da TAM em 2007 no aeroporto de Congonhas. Naquela ocasião, 199 mortos. Continuando nosso giro de perguntas, o Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, sua pergunta, por favor. Boa noite. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência e boa noite ao Fernando. Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco nesse momento trágico, né? Porque, puxa vida, como bem disse o Caniato agora, o maior acidente aéreo depois daquele fatídico voo da TAM. Primeiro, parabéns a você, porque nesse momento em que as pessoas querem respostas rápidas, nós precisamos ter uma atitude responsável e técnica, né? Justamente. E agora na coletiva acabamos de escutar que as 2 caixas pretas foram recuperadas, né? Você sendo um especialista no assunto, quanto tempo demora para se fazer uma investigação técnica e elucidar o motivo do acidente, agora que as 2 caixas já estão em mãos dos técnicos da aeronáutica? É muito difícil precisar um tempo, né? A investigação ela pode demorar de 1 ano a 2 anos ou até mais tempo. Vale lembrar um caso aí que finalizou recentemente todos os processos jurídicos e tudo mais do avião lá da Air France, o 447 da Air France, né, de 2009, e recentemente ele foi dado como concluído. Então, a investigação ela vai juntar várias peças, ela não escuta só a caixa preta ou analisa os dados da caixa preta. Então, vai se montar todo um time de profissionais em volta, onde eles trazem até o fabricante do motor, fabricante da aeronave, psicólogos, pilotos, várias áreas para conseguir responder o que a gente está vendo ali, né? Então, a partir desse momento, né, depois que as vítimas forem retiradas do local, o CENIPA assume aquele local e vai coletar tudo o que precisar, né? Depois os destroços eles vão ser retirados e a partir daí o CENIPA faz esse processo de investigação que toma tempo porque são muitas peças nesse quebra-cabeça, né? E vale lembrar que o CENIPA ele não trabalha com o intuito de acusar um culpado. O acidente aconteceu por esse motivo, então vamos punir isso. Não. O objetivo do CENIPA é investigação para prevenção de acidentes aeronáuticos. Então, todos esses dados que serão coletados, investigados e que vão estar no relatório final, isso daí serve no mundo aeronáutico para evitar que novos acidentes aconteçam, pelo menos pela mesma razão que esse infelizmente aconteceu. Então, o CENIPA ele não acha causas, eles acham fatores contribuintes, esse é o termo correto, tá? Então, esse fator pode ter contribuído para chegar nisso. A gente costuma dizer que um acidente aeronáutico ele acontece por um alinhamento de fatores, né? A gente dá o exemplo do queijo suíço, que tem vários buracos, que você não consegue pegar uma peça de queijo e olhar do outro lado. Só que se todos esses buracos do queijo se alinharem e você olhar do outro lado, é o que acontece com o acidente aeronáutico. Qual que é a chance de você ter um queijo com todos os buracos alinhados? É muito pequena. E por que eu falo vários buracos, né? Porque não é um fator só. Então, eles vão juntar todos esses fatores e entender o que chegou
a esse resultado. Como que isso poderia ter sido evitado, se poderia ter sido evitado e se é que os dados que eles têm na mão estarão completos. Até como o próprio Brigadeiro Moreno comentou, eu tive a honra de gravar um vídeo com o Brigadeiro Moreno também lá no CENIPA, e eu conversei com ele pessoalmente no ano passado, e ele fala justamente isso. A gente tem que ver se todas as peças estão completas. Pode ser que a caixa preta não esteja em estado íntegro para coletar as informações, mas isso não vai parar a investigação. A caixa preta não é a única informação. Tudo que existir em volta de informação, inclusive esses vídeos que foram divulgados, serão usados para chegar numa resposta mais próxima daquilo que foi que de fato aconteceu. Sem dúvida alguma, Fernando. Antes de apontar culpados, é preciso, claro, reunir todas as informações, aguardar as apurações, as investigações, a perícia, porque diante de uma condição adversa, a cena que vimos acabou intrigando os especialistas, inclusive na aviação. Vamos aguardar o avanço dessas apurações. Agora, para fechar, nessa coletiva de imprensa que aconteceu há pouco no CENIPA, os integrantes da Força Aérea Brasileira, lá do colegiado do CENIPA, disseram que, de acordo com as informações apuradas até aqui, não houve comunicação de emergência entre a aeronave, entre o piloto e os órgãos de controle. E aí eu queria te perguntar, diante de uma situação de emergência, qual é o protocolo de comunicação entre o piloto e as centrais de controle de voos em uma situação excepcional? Geralmente costuma funcionar de que forma? Bom, primeiro de tudo, essas informações elas estão desencontradas, então eu prefiro não falar nada em relação ao que aconteceu, se de fato o piloto falou com o controle Sim. ou não, isso a gente não tem como saber. Agora, saindo da situação do acidente e falando o protocolo, de como a comunicação é feita, o piloto ele pode declarar a emergência, né? Então ele pode declarar o PAM-PAM, onde ele tem, ele precisa pousar o avião, mas não é uma situação que, se ele não pousar, vai resultar num acidente aéreo, né? Mas o controle de tráfego aéreo fica em alerta que tem uma aeronave que está em uma situação que precisa de prioridade. Então, esse é o PAM-PAM. O piloto fala no rádio PAM-PAM, PAM-PAM, e dá a informação que ele precisa. E tem o Mayday, né? O Mayday, Mayday, Mayday. O piloto ele abre a comunicação falando Mayday, e aí o controle de tráfego aéreo sabe que a prioridade máxima é daquele avião, porque ele precisa tomar uma ação para pousar o avião em algum lugar, né? Agora, de novo, repito, o que aconteceu ali também temos que aguardar a investigação, e o próprio DSEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, vai, obviamente, entrar nisso, esclarecer e entender o que aconteceu. Tá certo. Fernando Di Bortoli, ele que é piloto, especialista em aviação e também criador de um canal no YouTube trazendo informações e curiosidades sobre a aviação. Muito obrigado, viu, Fernando, pela participação. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. E só uma última frase eu deixo aqui para o pessoal ter paciência, aguardar a investigação, e não vamos ficar com especulação, porque isso, infelizmente, não é respeitoso às vítimas e acaba atrapalhando também o processo como um todo. Obrigado. Sem dúvida. Muito obrigado. Até a próxima.